Oi, pessoal! Estamos aqui na cozinha novamente. Hoje eu vou gravar o começo de um preparo típico alemão, por isso que eu estou de traje alemão. Hoje nós vamos preparar o Eisbein, né, a salmoura do Eisbein, onde ele vai ficar 48 horas curtindo nessa salmoura, e também daremos início ao preparo de chucrute, que ele precisa ficar fermentando 10 dias, tá? Então, por isso, nossa aula mudou de dia para que o Eisbein fique na salmoura 48 horas e para que eu finalize o processo de fermentação do chucrute. O chucrute, como ele tá muito frio, né, tá bem friozinho, então ele levou um pouquinho mais de tempo. Então, vamos lá, vou fazer primeiro o chucrute, depois a gente vem pro Eisbein, ok? Então, gente, pra quem não conhece o chucrute, na Alemanha, ele é chamado de Sauerkraut, tá? Sauerkraut, alguma coisa mais ou menos do tipo, porque eles têm um sotaque, né? Bem difícil de reproduzir. É um fermentado de repolho, tá? Os únicos ingredientes que nós vamos utilizar é o repolho, óbvio, e sal, tá? Essa mistura, ela faz com que o sal reaja, né? Com as bactérias lácteas contidas na folha do repolho, faz com que comece um processo de fermentação e vocês vão ver como que fica no final desse vídeo, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, unicamente, eu particularmente gosto de colocar zimbro, tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre o zimbro. Eu coloco uma bolinha de zimbro, 2 bolinhas de zimbro, porque eu acho que dá uma realçada no sabor. Mas para preparar o chucrute, a gente só precisa de sal e repolho. Posso fazer com repolho roxo? Pode fazer com repolho roxo. Eu aqui estou fazendo com um repolhinho branquinho, né, verdinho. Mas dá para fazer com qualquer tipo de repolho, tá? Então, aqui eu tenho o repolho, aqui eu tenho meio repolho, tá? Depois a gente vai precisar de um pedaço da folha de repolho, dependendo do tamanho do vidro que vocês vão colocar, e sal. Quanto de sal que eu vou utilizar? Para meio repolho, eu utilizo aproximadamente 25 gramas, tá? Dá uma colher de sopa e um pouquinho, mas eu gosto de ir polvilhando e sentindo. Então, o que que eu faço? O processo nada mais é do que eu colocar o sal, ó, eu vou colocando um pouquinho de sal e eu vou apertando. Não tem problema que eu esteja rasgando essas folhas, tá? Esse chiffonade de repolho. Eu tenho um chiffonade médio, tá? Cortado em tiras médias. Eu particularmente gosto dele cortado dessa forma. Vou colocar mais sal. Gente, e eu vou apertando, tá? Quanto mais durinho seja esse meu repolho, esteja esse meu repolho, que quanto mais fresquinho, mais durinho ele tá, vai demorar um pouquinho mais esse processo, tá? Mas vocês podem ver que ele já tá começando a mudar um pouquinho de cor e já tá soltando líquido. Isso é muito importante na hora do meu preparo, tá? Então, vou colocar mais um pouquinho de sal. Gente, ele é azedo, ele é bem azedo, ele é bem salgado. Ele normalmente é utilizado
para acompanhamento de carnes de porcos, carnes de caça, com mais gordura. Eu posso vir aqui, ó, amassando de verdade. Eu quero quebrar essas fibras do repolho. Então, agora eu vou parar esse processo. Ele já tá soltando água. Eu vou deixar ele uns 20 minutinhos. E já eu venho e repito o processo. Bom, gente, passados 20 minutos, eu até poderia ter deixado um pouquinho mais, até uns 40 minutinhos, esse repolho. Deixa eu mostrar pra vocês como ele está. Ele ficou mais verde, tá? Ele soltou bastante líquido, isso que eu não espremi, tá? Então, olha, eu espremendo, vocês podem ver o tanto de líquido que ele está soltando. Então, assim, muitas vezes você vai falar, ah, um repolho é muita coisa. Não, ele acaba que ele rende pouco, né? Porque a gente acaba tirando essa água. Então, agora a gente vai começar o processo mesmo da conserva, ok? Vou colocar um pouquinho mais de sal, porque eu não coloquei na totalidade, né? Não coloquei a quantidade toda. Então, eu coloquei agora meio que pra temperar mesmo, tá? Coloquei o sal. Até as partes mais duras do repolho, elas ficam bem molinhas, tá? Bem molinhas. Parece até que passou por um processo de cocção. Aqui eu tenho um vidro. Como eu vou consumir em 10 dias, que é o tempo ideal para fermentação, como eu vou consumir nesse tempo, eu vou colocar no vidro. Eu joguei água quente nele, tá? Então, eu lavei com água quente, mas eu poderia, por exemplo, higienizar um vidro, esterilizar um vidro, se eu quero que a minha conserva dure mais, e colocar uma tampa nova. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse repolho no vidro. Eu vou apertando. Aqui a mesma coisa, eu vou colocando. Gente, não reparem a baguncinha que a professora faz, é normal. Aqui gravando. E eu vou colocar todo esse líquido que soltou do meu repolho. Então, aqui eu vou colocar todo o conteúdo. Poderia ter o dobro, praticamente, desse conteúdo. Por quê? Porque a hora que eu prensar, o líquido vai subir, porque eu preciso que cubra, né, o próprio líquido do repolho. Só um minutinho. Já tava pegando algum recipiente. Ih, esse aqui não dá. Vamos lá. Então, gente, a gente vai apertar bem. Então, eu vou compactar muito bem esse repolho, esse chucrute. Podem ver. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Bom, gente, aqui eu tenho. Eu já tinha feito, só que eu acho que a gravação não foi. Então, aqui eu tenho, como vocês podem observar, bastante líquido produzido pelo próprio repolho. Aqui eu tenho uma folhinha de repolho, que eu vou colocar aqui para cobrir. Vou colocar um pezinho, tá? Então, aqui eu vou colocar 2 panelinhas dessa. E eu vou tampar o meu vidro. Agora, esse vidro, ele vai ficar por 10 dias fermentando em temperatura ambiente.
Depois dele pronto, eu posso levá-lo à geladeira e consumi-lo em até 4 semanas aproximadamente, tá? Porque é uma coisa mais caseira, eu não fiz a esterilização do vidro, mas se ele tivesse esterilizado, por pelo menos 3 meses eu teria chucrute, ok? Então, agora, eu vou colocar no armário, no lugar mais quentinho, né? Para começar esse processo de fermentação. E, lembrando, eu coloquei também na outra gravação, eu tava falando sobre o zimbro. O zimbro, ele é um primo